Nessa aula, nós vamos falar das propriedades orgânicas, acidez e alcalinidade. O reconhecimento dessas propriedades ele é de suma importância no estudo da química orgânica, porque algumas reações, alguns mecanismos dependem de acidez e alcalinidade. Então nós vamos falar primeiro de acidez. Como é que a gente visualiza a acidez dentro de química orgânica? Existe uma expressão denominada Ka, que ela é importantíssima dentro da característica acidez. Ela tem um significado muito grande. Então o que é o Ka, né? O que é que significa Ka? Então Ka, na realidade, a sigla Ka significa constante de ionização ácida, é o significado. O cálculo do Ka é feito multiplicando a molaridade da solução pelo grau de ionização do ácido, pelo alfa, elevado ao quadrado. Essa formulazinha ela é trabalhada bastante dentro de equilíbrio químico. Nas aulas de equilíbrio químico nós vamos usar Ka principalmente para encontrar pH. Aqui, por enquanto, é só um comentário sobre o Ka. Olha, por que o Ka é importante para definir a acidez? Porque o Ka depende do grau de ionização do ácido. E é o grau de ionização de um ácido que define se esse ácido é forte, se esse ácido é fraco, se esse ácido é moderado. O grau de ionização ele vai indicar em porcentagem a quantidade em mols daquele ácido que sofreu quebra, que liberou hidrogênios ionizáveis. Um ácido, quanto mais hidrogênios ionizáveis ele produz, maior é o seu poder. E quando o alfa é elevado, significa dizer que esse ácido está produzindo quantidade elevada de hidrogênios ionizáveis. Então, resumindo, a quantidade de hidrogênios ionizáveis depende do valor de alfa. Maior alfa, maior número de hidrogênios ionizáveis. O que é que ocorre? Quando o grau de ionização é alto, o Ka também dá alto. O que é que a gente entende? Que quanto maior o Ka de uma substância química, maior é o seu poder ácido. É assim que se visualiza dentro de química orgânica. Então, o poder ácido depende do Ka, ok? Então, maior Ka, maior acidez. Só que a gente falando de coisa prática, a gente tem que entender que a praticidade tem que estar voltada para a forma que isso é explorado nas questões. Geralmente, as questões de orgânica, quando elas querem que você diferencie poder ácido das substâncias orgânicas, geralmente não é dado o Ka. Então, se não é dado o Ka, ele não vai ter aplicação. Se você não tem aplicação. Ok? Aí, na ausência do Ka, como é que você tem que sair nessas questões? Como é que você vai saber diferenciar o ácido, a substância mais forte, a substância mais fraca? Aí, na ausência do Ka, você pode adotar para a acidez essa ordem aqui, ó. Ácido fônico é mais ácido, tem um poder ácido maior que ácido carboxílico. Ácido carboxílico tem um poder ácido maior que fenol. Fenol tem um poder ácido maior que água. Água tem um poder ácido maior que álcool. E álcool tem um poder ácido maior que alcino verdadeiro. É fundamental que, para que você compreenda bem essa aula, você dê uma geral nas funções orgânicas. A gente sabe que alcino verdadeiro, por exemplo, é todo alcino que apresenta pelo menos um hidrogênio ligado ao carbono da tripla ligação. Aí quando você tem um hidrogênio ligado ao carbono da tripla, esse hidrogênio ele é ionizável, é um hidrogênio ácido. Então essa é a ordem de acidez das principais substâncias ácidas da química orgânica. Então na ausência do Ka, a gente usa essa sequência. Então vamos pegar aqui um exemplo. Aqui nesse exemplo 1, quem é que é considerado mais ácido
no exemplo 1 não, né? No exemplo A. Quem é que é considerado mais ácido? É o composto 1 ou é o composto 2? Aí você observa que o composto 1 é um ácido carboxílico, é o etanóico. E o composto 2 é um fenol, é o hidroxibenzeno. Então, não pintou o Ka, pintou apenas as fórmulas, aí você vai lembrar dessa sequência. Então veja que ácido carboxílico, ele tem um poder ácido maior que o fenol. Então, analisando a letra A, a gente chega à conclusão que o poder ácido de 1 é maior que o poder ácido de 2. Agora, se porventura você tem que diferenciar a mesma função química, a acidez da mesma função química, no caso de ácido, que é mais comum, aqui nessa letra B, eu tenho etanóico e eu tenho propanóico. Então, quando a gente tem a mesma função, sendo a função ácido carboxílico, como é que a gente vai diferenciar quem é mais forte? Vamos colocar um aqui, né, para identificar quem é que tem um poder ácido maior. Então, o composto 1 é o etanóico, o composto 2 é o propanóico. Aí, a regrinha, vamos dizer assim, mais simplificada para você interpretar, você tem que visualizar da seguinte forma. Quando a gente tem ácidos carboxílicos de cadeias abertas, se não existir halogênio ligado à cadeia, a regra é o ácido com cadeia carbônica menor é o mais forte. Então não esqueça, ácido carboxílico de cadeia aberta, tá certo? Como você está vendo aqui na letra B, sem a presença de halogênio ligado à cadeia principal, é considerado mais forte o ácido de cadeia carbônica menor. Então, nesse caso, 1 tem um poder ácido maior que 2. Aí, para que a gente possa avançar comparando, porque você está vendo agora na letra C que apareceu um halogênio, né? Apareceu um halogênio na jogada. Então, vamos agora visualizar aqui uma informação que é importante. Olha, existe uma aula, né? Existe uma aula que você deve dar uma olhadinha nessa aula, que é uma aula que fala de efeitos eletrônicos. Os efeitos eletrônicos. Efeitos eletrônicos são movimentações de elétrons dentro de uma cadeia carbônica. E essa movimentação de elétrons, ela é importantíssima na definição de acidez e alcalinidade. Então aqui a gente não vai falar dos efeitos com detalhe, a gente vai só comentar os efeitos. O detalhamento sobre os efeitos eletrônicos você vai ver na aula de efeitos eletrônicos. Então os efeitos eletrônicos dentro de química orgânica, eles são divididos em dois tipos. Você tem o efeito indutivo e o efeito mesomérico. O efeito indutivo é quando na cadeia carbônica só tem apenas simples ligações. E o efeito mesomérico é quando na cadeia carbônica existe a presença de dupla ligação. Aí, só fazendo uma ideia, mais ou menos, para que a gente possa entender, já que a gente não vai abrir o leque agora sobre efeitos eletrônicos, a gente vai falar de deslocamento da nuvem, que em outras palavras, é efeito eletrônico. Então, veja bem, eu tenho aqui uma representação de um ácido carboxílico. Esse hidrogênio aqui, ele é ionizável. Então, quanto mais fácil esse hidrogênio sair, mais forte é o ácido. Quanto mais difícil esse hidrogênio sair, mais fraco é o ácido. O que é que acontece? Quando você pega um ácido, a depender do que você coloca na cadeia, você pode influenciar aqui, nesse ponto aqui. Como é que a gente entende? Olha, entre o oxigênio e o hidrogênio existe uma força de atração. Se você inserir um radical aqui e esse radical puxar a nuvem eletrônica para a esquerda, aí essa força de atração diminui. Aí esse hidrogênio sai mais fácil. Se você colocar um radical aqui e ele empurrar a nuvem para a direita,
Aí essa força de atração aumenta, aí fica mais difícil do hidrogênio sair. Tá certo? A gente está fazendo só dando uma geral, né? Como eu falei, o aprofundamento nos efeitos você vai ver na aula de efeito eletrônico. Mas de forma simplificada é o seguinte: quando a gente coloca um halogênio na cadeia principal, esse halogênio ele puxa a nuvem eletrônica na direção dele. Aí essa força de atração diminui. Aí esse hidrogênio sai mais fácil, ioniza mais fácil, aí aumenta a acidez. Quando a gente coloca na cadeia carbônica um radical orgânico, metil, etil, ele faz o contrário, ele empurra a nuvem eletrônica na direção da carboxila. Aí essa força de atração aumenta, aí esse hidrogênio é mais difícil de sair, a acidez diminui. Resumindo, a presença de halogênio na cadeia carbônica aumenta a acidez. A presença de radical diminui a acidez. Isso quando a cadeia tem apenas simples ligações, ok? Então vamos para cá agora para voltar aqui a esse comparativo. Então no caso da letra C, como é que a gente vai definir aqui quem é o mais forte? Olha, sempre que você tiver ácidos de cadeias abertas e existir ácido com presença de halogênio, a acidez é maior. Porque como a gente viu, o halogênio ele vai puxar a nuvem eletrônica para a esquerda, vai facilitar a saída do hidrogênio ionizável, aí vai aumentar o poder do ácido. Ok? Então vamos agora responder essa letra C e tentar englobar as ideias. Então vamos lá. Quando você pega ácidos carboxílicos de cadeias abertas e você quer comparar o poder ácido, se não existir halogênio, o ácido de cadeia menor é mais forte, ok? Mas se existir halogênio, onde está o halogênio, a acidez é maior. Aí, no caso da presença de halogênio, aí o poder ácido é maior quando comparado na ausência. Então, se eu comparar aqui os três, o ácido mais forte aqui é o ácido 2, porque tem a presença do halogênio. E ainda tem um detalhe que você não pode esquecer, o professor vai colocar aqui embaixo. Porque a gente sabe que halogênio não tem só o cloro, halogênio tem cloro, tem flúor, tem bromo, tem iodo. Aí você me pergunta, professor, se mudar o halogênio aqui interfere no efeito, aumenta a acidez mais ainda ou não aumenta a acidez? É a mesma coisa? Não, aumenta. A depender do halogênio, o efeito é maior. Olha, o efeito aqui na acidez, ele é na seguinte ordem. Flúor provoca um efeito maior que o cloro, cloro provoca um efeito maior que o bromo e o bromo provoca um efeito maior que o iodo, ok? Porque quanto mais eletronegativo for o halogênio, mais forte ele puxa a nuvem, mais fácil sai o hidrogênio. Então vamos voltar à avaliação. Então nesse caso, como existe halogênio no ácido 2, ele é o mais forte. Ok? Aí ele é mais forte, aí agora sobrou o quê? Sobrou o etanóico, só com 2 carbonos, e o propanóico. Aí a gente volta à regra que foi dito aqui. Ácidos com ausência de halogênio, aquele que tiver a cadeia menor é mais forte. Então vai ficar como isso aí? Vai ficar assim. 2 é maior que 1 e 1 é maior que 3. Ok. Bem, quando se trata de uma substância ácida de cadeia fechada, geralmente com anel aromático, você está vendo aqui, nessa letra D, que a gente tem aqui o quê? Fenol, não é isso? Você tem grupamento fenol, ok? Então você tem isso aqui, ó. Fenol. Fenol é substância química ácida. Então a gente tem que interpretar da seguinte forma. O que é que vai mudar com relação à cadeia aberta? Ácido de cadeia fechada, ácido de cadeia aberta.
Quando você tiver fenol, o ácido carboxílico, não pode esquecer isso, fenol, o ácido carboxílico com presença de anel aromático, a interpretação você tem que montar da seguinte forma. Quando a gente coloca um radical na cadeia, liga um radical ao anel aromático, a presença desse radical vai influenciar na acidez aqui em cima. Porque essa hidroxila, ela é assim, ó. Se a gente desmembrar, ela é assim. Aquela hidroxila que você está vendo lá em cima, ela é assim. Então aqui você tem o oxigênio negativo, o hidrogênio positivo, aqui tem uma força de atração. Então aqui tem uma força de atração, aqui tem uma força de atração, aqui tem uma força de atração. Quando você encaixa um radical, seja na posição para, seja na posição orto ou na posição meta, ele vai provocar um efeito lá em cima. Ele vai provocar um efeito aqui, ó. Aí, naturalmente, a gente está tentando usar uma linguagem mais simplificada, não está indo direcionando muito para efeito eletrônico, né? A gente vai ver isso mais na frente. Aí, por enquanto, você visualiza da seguinte forma. Sempre que você colocar um radical no anel aromático, se esse radical só apresentar simples ligações, vou puxar ele para cá, ó. CH3, tá vendo? CH3. Então veja que ele só apresenta o que? Simples ligações. Então sempre que a gente colocar um radical no anel aromático, que ele apresentar só simples ligações, ele empurra a nuvem eletrônica para cima. Ele empurra a nuvem eletrônica para cima. Aí ele dificulta a saída do hidrogênio, aí a acidez diminui. Então, daqui para aqui a acidez diminuiu. Mas quando a gente coloca um grupo, esse grupo aí é um grupo nitro. O grupo nitro, ele é assim, ó. Ó, gente boa, como é o grupo nitro, ó. Ele é desse jeito aqui, ó. Tá certo? É assim que é o grupo nitro. Então, quando a gente coloca um grupo no anel, você não pode esquecer, se esse grupo que você coloca no anel apresentar dupla, tripla ou dativa, que é esse caso aqui, ele vai puxar a nuvem eletrônica para baixo. Tá certo? Ele vai puxar a nuvem eletrônica para baixo. Aí, como ele puxa a nuvem para baixo, aí aquele hidrogênio lá em cima sai mais fácil. Então vamos fechar a ideia agora. Quando fenol, o ácido carboxílico com presença de anel aromático, recebe a entrada de um radical orgânico com apenas simples ligações, a acidez diminui. Quando você insere no anel aromático um radical que tem dupla, tripla ou dativa, a acidez aumenta. Conclusão, se a gente for avaliar essa situação aqui do exemplo D, vamos abrir aqui um espaçozinho para que a gente possa fazer a avaliação, certo? Puxando o exemplo D para cá. Então, fazendo a avaliação, nós vamos chegar à seguinte conclusão, comparando os três. Que o ácido, a substância mais ácida aqui é 3. Então, 3 é mais ácido do que 1, porque daqui para aqui a acidez diminuiu. É mais ácido que 1 e 1 é mais ácido que 2. Então, é assim que a gente visualiza. Bem, então agora nós vamos falar de alcalinidade. Quais são as funções químicas consideradas alcalinas? São poucas. No geral, a maioria dos autores fala que são alcalinas as aminas. Alguns autores inserem também amida, que a amida é levemente alcalina. Mas que amina é mais alcalina que amida. Aí, essa alcalinidade está relacionada a que aspecto? Está relacionado a uma coisa que a gente chama de Kb. Kb. Da mesma forma, gente boa, que tem o Ka, que é usado para ácido, existe o Kb, que é usado para bases. Aí esse Kb significa constante, né,
de ionização ou dissociação básica. Ele é importante porque ele tem dentro dele o grau de dissociação, que é um fator determinante. A formulazinha do Kb, que é uma coisa que a gente vai ver em equilíbrio químico, da mesma forma que eu falei com relação a ácido, é a molaridade vezes alfa elevado ao quadrado. Esse alfa é o grau de dissociação da base. Quanto maior o grau de dissociação da base, maior o Kb. E mais forte é a base, maior o poder básico. Aí, em razão do Kb, existe uma relação entre as aminas. Existe uma relação dizendo o seguinte, que as aminas alifáticas são mais básicas do que as aminas aromáticas. Então, você está vendo aqui as alifáticas, né? Radicais alifáticos, e aqui nós temos o quê? As aminas, vamos dizer assim, aromáticas, ok? Então, aqui as alifáticas, lá as aromáticas. O professor cortou um pouquinho, eu só organizar aqui, não é? Eu só organizar porque terminei cortando aqui. Então, vamos voltar aqui o que era antes. Então, aqui eu tenho 2, né? Então, vamos aqui. Então, nós temos aqui as aminas aromáticas e lá as aminas alifáticas. Bem, a amina alifática secundária é a mais básica. Então, a amina alifática secundária é mais básica do que a amina alifática primária, que é mais básica do que a amina alifática terciária, que é mais básica do que a amônia. A amônia é mais básico do que a amina aromática primária, que é mais básico do que a amina aromática secundária, que é mais básica do que a amina aromática terciária. É assim que a gente visualiza. Vamos agora pegar esse exemplo né, que ficou aí esperando. Vamos fazer o comparativo entre essas substâncias. Nós temos aqui amônia, o 2 a gente tem dimetilamina, o 3 a gente tem fenilamina. Então, dos três, a substância química mais básica, de maior poder básico, é a dimetilamina, porque é uma amina alifática secundária. Então, se eu colocar na ordem, vamos puxar para cá, a mais forte ali, o poder básico maior é de 2, que vai ser maior que 1, né? Que vai ser maior que 1 porque está aqui, ó. Secundária maior que a amônia, e a amônia maior, poder maior que as aromáticas. Então, 1 vai ser maior que 3. Então, é assim que a gente compara o poder das bases. Espero que essas colocações, de forma bem objetiva, elas venham contribuir bastante para que você interprete as questões referentes à acidez e à alcalinidade. Valeu, um abraço. Até a próxima aula.